Olá, pessoas lindas! Eu sou a Mo e esse é o Bento, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete. Os animes da temporada de verão estão acabando e a temporada de outono se aproxima. E por isso, hoje nós selecionamos os melhores animes da temporada de verão pra gente ver o saldo de tudo que foi lançado e quais os nossos favoritos. E hoje eu tô aqui com as estrelas da redação Otaku do Omelete, os responsáveis por alguns dos textos de anime pro site, que é o Pedro. E aí, Mo, e aí, pessoal, tudo bom? E o Diego. E aí, Mo, e aí todo mundo que tá assistindo, bora falar de anime finalmente aí, tô tendo esse espaço com vocês, porque eu tá querendo muito, mano. Confia na gente, vamos lá. Então bora! Pra representar aqui um dos animes que mais deu o que falar esse ano e um dos queridinhos da temporada, nada mais justo do que começar com Tokyo Revengers, que é a escolha do Pedro. E aí, galerinha? Eu, assim como a maioria de vocês, imagino, adorei o anime. A primeira temporada foi cheia de emoção. Pra quem não viu, ele conta a história do Takemichi, que é um menino meio fracassadinho que um dia descobre que a namorada acabou morrendo num acidente envolvendo a Tokyo Manji, a gangue comandada pelo Mike e pelo Draken. No dia seguinte, ele é empurrado de uma plataforma de trem e acaba acordando 12 anos no passado. E a partir daí a história começa a se desenvolver. Eu gostei bastante desse porque, diferente da maioria dos animes baseados em mangá shonen, esse nem todos os personagens têm superpoderes, somente o Takemichi que volta no tempo. E isso também não fica evidente todo o episódio. Eu achei isso muito bacana porque a trama é toda resolvida ali de maneiras fáceis, de maneiras possíveis para qualquer pessoa. Eu achei isso bem legal, bastante inclusivo. A primeira temporada terminou com uma cena bem complicada, bem tensa. Não teve nem aquele clipe de encerramento, então tá todo mundo numa expectativa muito grande do que tá vindo por aí. E eu sei que o Diego também curtiu Tokyo Revengers, eu quero que você fale um pouquinho também. Olha, o meu gosto por Tokyo Revengers se resume a um ser humano chamado Mike. E por quê? Eu gosto de todo arquétipo de personagem que é muito mais forte do que o resto. Eu gosto de personagem overpower, gente, desculpa. Então eu sou fã do Shaka desde criança, porque ele além de tudo me representava, era meu signo ali, eu também era cabeludo quando era criança. E não bastasse isso, eu também sou fã do Scanor, de vários outros personagens que a gente sabe que são muito poderosos, e o Mike entra nesse grupo, mas ele tem um detalhe. Apesar dele ser o cara que dá porrada em todo mundo tranquilamente, ele é o Mike, o invencível, ele, muito frequentemente, você vê que ele consegue ser manipulado, e ele tem um lado que é muito afetuoso, tá ligado? Então, apesar de todo aquele poder e dele ser o líder de uma gangue de marginais, eles fazem questão de exaltar isso durante o anime inteiro, eles falam, tipo, literalmente isso, nós somos marginais, cara. E ele tá lá no meio dessa galera toda, mas ao mesmo tempo ele tem lá seus traumas, alguns muito pesados inclusive, e ele se deixa levar muitas vezes pela emoção, de uma maneira que esses personagens tipicamente overpower não costumam fazer. Então, por ver esse trabalho em cima do Mike, cara, eu fiquei apaixonado por esse personagem, ele e o Draken são os meus favoritos. E eu não suporto, me perdoa, Pedro, o Takemichi. Mano, eu não consigo gostar desse moleque, velho. Ele é muito burro, mano. Tipo, pensa em tudo que ele viu ali. Ele vê alguma coisa que ele reconhece, aí ele demora tipo 10 minutos olhando pra aquilo e aí ele se toca. Sim, é fulano, olha que coisa incrível. Ou ele sabe que ele fez alguma coisa que alterou o curso dos acontecimentos e só depois ele vai perceber que ele conseguiu fazer aquilo. O nosso Takemichi, ele me enche o saco, de verdade. Mas o Mike e o Draken eu realmente gosto bastante porque apesar deles serem os valentões, eles têm um código moral muito claro e eles têm um lado inocente que é realista quando a gente pensa em adolescentes, né? Não importa quão confiante, quão seguro um adolescente seja, ele ainda é um adolescente, portanto ele pode ser facilmente manipulado. E eles caem nisso muitas vezes, então essa abordagem de Tokyo Revengers é uma coisa que me conquistou. Olha, em defesa do Takemichi, eu preciso dizer que, assim, eu gosto muito de personagens que são o extremo do realista possível. Porque ele é um cara comum, sabe? Ele é um protagonista comum. Sei lá, se a gente for pegar outros exemplos de protagonista comum, sei lá, até o Midoriya de My Hero Academia. Eu não acho ele tão comum assim. Ele tem um quê de herói já, ele tem uma postura que é além desse comum. Mas o Takemichi, ele é, tipo, é a pessoa mais medíocre possível. E é por isso que eu gosto, assim, eu gosto dele enquanto personagem. Justamente por isso, por ele ser medíocre. É tipo o Usopp de One Piece. Ele é o que menos tem poderzinho, né? É o que mais comete erros. Então eu gosto de personagens humanos, porque eu acho que fica mais fácil da gente se identificar também
e da gente se relacionar com outros personagens. Porque, de certa forma, a gente é colocado através dos olhos do Takemichi. Então, a gente vê tudo através dos olhos dele. E, querendo ou não, nós somos a pessoa medíocre, assim, de certa forma, porque, né, a gente não tá vivendo num lugar onde é possível viagem do tempo ainda. Então, eu acho que essa jogada também pode ajudar muito ao público se identificar e se relacionar mais profundamente com os outros personagens, como o Mikey mesmo, né, que não tem como não dizer coisas boas, como você mesmo falou. Apesar dele, né, várias situações e tal, coisas. Não, cara, apesar de tudo, né, a gente sabe que Tokyo Revengers não é um mar de flores, porque a gente já fez um vídeo, inclusive, exatamente sobre isso, mas tem esse lado sim. E eu entendo que o Takemichi, ele é feito pra gente se identificar, pra gerar aquela coisa de tipo, você ali. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que esse moleque força a barra, mano. Porque tem umas paradas que ele deixa passar que você pensa, não é possível. E o lance dele tá obcecadinho lá com a única namorada que ele teve na vida, que era de quando ele tinha 14 anos. O cara tem 24, mano. É 26, acho. E a 20, realidade é pior japonesa, né? Tipo... Eu acho que Sim. o Diego não tá levando em conta que o apelido do Takemichi é Herói Bebê Chorão. Eu acho que a personalidade do Takemichi é o que salva no anime. Porque se ele fosse igual o Mike, igual o Draken, ia ser uma pancadaria generalizada. Eu acho que ele é aquele saborzinho que a gente precisa no anime como Tokyo Revenge, onde 99% dos personagens te bateriam na rua sem pensar duas vezes. Então eu saio aqui em defesa do Takemichi. Falou tudo. Mas aproveitando aqui o gancho, eu quero saber do Diego, qual foi o teu favorito da temporada? Porque, né, depois dessa empolgação com Tokyo Revengers, teve algum que te empolgou mais ainda? Ah, teve sim. Kageki Shoujo. Porque a gente tá falando aqui de realismo, então bora falar de coisa triste, mano. Bora falar de realidade dura. E Kageki Shoujo nada mais é do que exatamente isso. Você tem ali uma personagem que era uma ídolo do pop, né, uma mina de uma banda de J-pop, e eventualmente ela deixa o grupo depois de um caso com um fã que era estranho, digamos assim. E nesse processo todo, a gente acaba conhecendo ela melhor dentro de uma escola que é feita só para atrizes mulheres. Para formar atrizes mulheres, porque é uma trupe lá super famosa e tal, e ela quer fazer parte daquilo ali para se afastar do mundo dos homens. O lance é, todo esse processo dela saindo do grupo e você conhecendo o passado dela, passando por momentos extremamente traumáticos e mostrados até de maneira explícita, digamos assim, é bastante interessante e, tipo, eles não tratam o negócio com o mesmo descuido que outras obras já trataram. Muito pelo contrário, no caso de Kageki Shoujo a gente vê ali que existe uma preocupação muito grande com gerar empatia e também o desespero no lado do espectador, que é uma coisa que eu acho fundamental para esse anime funcionar e, cara... Que perfeito, assim, a história é muito boa, a direção muito boa, trilha sonora muito boa e a personagem, cara, eu queria muito não ter esquecido o nome dela justo agora, mas a personagem loira alta, a Sarasa, velho, ela é... Que é aquela personagem, gente? Sério, ela é muito boa, ela é muito engraçada, mano. É o melhor amigo que uma pessoa pode ter, esse papo. Mas, tipo, sério, esse anime, Kageki Shoujo, é bom, claro que é diferente, né? Estamos falando aqui de algo voltado pro público de jovens adultos, não estamos falando aqui de adolescentes que querem ver gente saindo na porrada. Mas é bom, mano. É muito bom. Eu preciso comentar e enfatizar do quanto Kageki Shoujo conversou comigo. Que, inclusive, a gente falou sobre o Wonder Egg na temporada de inverno e tava entre os melhores da temporada, mas o Wonder Egg se propôs a fazer uma coisa e não conseguiu fazer de forma tão elegante quanto o Kageki Shoujo. Eu pretendo escrever um texto também pro site do Omelete sobre isso, justamente porque, apesar de serem obras extremamente diferentes, com produções diferentes, o universo feminino é trabalhado, parece que as intenções são semelhantes, mas o universo feminino é trabalhado de um jeito bem diferente nas duas. E ainda é um assunto que é muito relevante, que é muito importante de se tratar sobre. Realmente tem gatilhos, então já deixo avisado vocês, a partir do terceiro episódio tem gatilhos pra abuso infantil, né, abuso de menores, sobre bulimia também, então assim, tomem cuidado ao assistir. Mas é uma obra que me encantou completamente, eu achei muito elegante e me senti muito representada, né, em todo esse trabalho do universo feminino, e eu fiquei bem contente do Diego, né, eu queria muito ouvir a opinião de um homem sobre a obra, justamente porque rola essa preocupação, talvez, das pessoas não se interessarem tanto, porque, é coisa de menina,
né? Mas é uma obra muito legal justamente para entender melhor essa perspectiva, para entender por que existe um receio, por que existe um medo, por que existem inseguranças, que muitas vezes a gente não entende porque a gente não vivenciou. E Kageki Shoujo faz isso de um jeito muito divertido, inclusive. Claro, né, tem os seus dramas, mas faz isso de um jeito muito acolhedor também. Então, conheçam mais sobre Takarazuka e sobre o universo feminino através de Kageki Shoujo. Nossa, bom demais esse anime, velho! Muitas pessoas comentaram que essa temporada tava bem fraca em comparação a outras de outros anos, e eu acho que realmente tem ali uma influência da pandemia, e a quantidade de animes realmente interessantes em comparação com, sei lá, a temporada de inverno desse ano, tá menor. Mas eu acho que a gente teve muito título excelente, como Sonny Boy, que é pura ficção científica. É um anime que é extremamente encantador, principalmente porque dá pra perceber o quanto a equipe se divertiu construindo nas suas referências, easter eggs e detalhes. O anime conta a história de um grupo de alunos do 3º ano de um colégio que ficou à deriva. Tudo, menos a escola, se tornou um breu absoluto, sem mais nada além desse espaço. Alguns alunos adquiriram poderes também nesse processo, e a gente acompanha esses alunos se organizando social e politicamente nessas condições e buscando uma forma de voltar para sua realidade original. É uma obra muito intrigante, o uso inteligente do absurdo da ficção científica para transpor questões sociais, críticas, crenças, questionamentos filosóficos é magnífico, e nos detalhes, né, em pequenas falas, a gente vai identificando os papéis dos personagens, e é possível ir percebendo essas mensagens, mesmo que não se entenda todas as referências na obra. Até porque muitas são internas da própria equipe, como uma personagem lendo o mangá Stop Hibari-kun, cujo autor, o Eguchi Hisashi, foi character designer de Sonny Boy. A obra me lembrou um pouco Tatami Galaxy, e não é à toa, realmente, o Shingo Natsume, que é o diretor de Sonny Boy, tem o Masaki Uasa como mentor, chegaram a trabalhar juntos. Então tem muito o que se falar de Sonny Boy aí na real. Se vocês quiserem saber mais, já deixa nos comentários, porque, né, tá na listinha de favoritos do ano, na minha listinha de favoritos do ano. Então quem sabe eu não posso falar um pouquinho mais sobre. E eu só queria destacar mais uma coisinha, que é a dublagem, que tá maravilhosa. E a experiência de ver dublado foi muito mais imersiva. Isso já é algo próprio da dublagem, já que é a nossa língua nativa, então muda, né, a nossa perspectiva da obra, mas nessa em específico, acho que por ser um tema mais denso, né, mais cheio de referências, eu senti que em português eu me envolvi muito mais. Foi uma experiência muito, muito, muito boa, então eu recomendo demais Sonny Boy. A gente selecionou esses 3, principalmente, como os melhores da temporada, mas tem outros destaques de obras interessantes que a gente queria passar pra vocês também. Diego, fala aí o seu destaque. Eu ainda tenho mais alguns aqui. Vou falar rapidamente aqui que eu assisti uma boa parte ali de To Your Eternity, e é legal sim, eu esperava muito menos. O começo, o primeiro episódio é o meu primeiro episódio favorito de todos que a gente falou aqui, mas vamos lá, porque esse não é meu principal destaque não, eu tô falando aqui de Bokutachi no Remake. Ou seja, uma série em que aliás, de novo a gente vai ter um cara aí, um protagonista que volta no tempo, só que dessa vez ele vai do período em que ele tinha 26 ou 28 anos pro período que ele tinha 20, quando ele tava entrando na faculdade. E ali na faculdade ele tem a oportunidade de refazer muitas coisas na vida, e a mensagem, você já deve imaginar qual é. A ideia é muito simples, você tem que fazer as coisas para que você não se arrependa depois, porque na vida real você não vai ter essa oportunidade de voltar no tempo, ou se você tiver, meus parabéns, eu te invejo muito. Agora, cara, muito bom esse anime, não só porque ele tem essa pegada que eu curto viagem no tempo quando é pra falar de uma coisa tão cotidiana assim, todo anime que tem essa pegada de slice of life é interessante, mas ele traz alguns debates rápidos ali, micro-reflexões artísticas que são muito legais. Como, por exemplo, quando a gente fala no talento de uma pessoa muito famosa, de uma pessoa que ficou muito famosa, quanto daquilo é trabalho, quanto daquilo é talento, quanto daquilo é sorte. Ou quando a gente fala de regras muito rígidas dentro do contexto artístico. Até que ponto a regra limita e até que ponto a regra norteia. Tudo isso permeia toda a ideia de Bokutachi no Remake. E eu gosto muito de como eles abordam isso com uma simplicidade que não fica aquela coisa prepotente de você trazer uma coisa tentando fazer um puta diálogo grandioso, uns monólogos incríveis, mas abre muitas brechas pro espectador pensar a respeito do que tá acontecendo ali numa esfera que vai bem mais fundo do que aquela história tá contando na superfície. É bem legal, cara. Uma pena que do meio pra frente todo mundo se apaixona pelo protagonista e aí fica aquela coisa chata, insuportável, de todo mundo querendo pegar uma pessoa. Mas, mano, até a primeira metade ali você não vai ter isso, então, ou pelo menos vai ter um pouco menos, e é bem legal, velho.
Eu acho esse tipo de obra interessante porque eu acho que vale tanto pra quem tá agora escolhendo alguma profissão, indo, né, desse período do ensino médio pra faculdade, pra vida adulta, tanto pra outras pessoas que estão nesse período ali, na faixa dos 30, que já decidiram várias coisas da própria vida e que estão repensando algumas coisas, pra gente entender o que a gente podia ter feito diferente e o que a gente quer pro futuro, né? Nunca é tarde pra recomeçar, não precisa voltar no tempo pra fazer isso. Né? Por mais que o personagem no anime possa fazer isso, eu acho que a qualquer momento a gente pode recomeçar, estruturar de novo a nossa vida. Eu acho que pode ser um estímulo aí, principalmente pra quem quer seguir essa carreira artística, quem quer trabalhar com jogos, como no caso do protagonista. Talvez você não consiga um harém de mulheres maravilhosas atrás de você, mas você pode ser muito feliz no seu trabalho. É engraçado, né, esse lance aí que o anime pegou justamente na arte, que é um ponto sensível, principalmente pra jornalista, cara. Quando o jornalista não é artista frustrado, tá ligado? E eu sou um deles. Então ver aquilo ali acontecendo é muito bom, mano. Sério, esse anime vale a pena. E eu vou puxar aqui um destaque pra Fena Pirate Princess, que é uma coprodução da Crunchyroll com Adult Swim, que foi animada pela Warner Bros. E pela IG Production. A IG Production, essa, que é um estúdio clássico, e até por isso, né, dá pra perceber no anime vários tons de comédia de outros animes clássicos, né, tanto pelo traço quanto pela animação. É quase, e a história, né, é quase um Akatsuki no Yona, mas com piratas e ninjas, né, os personagens são encantadores e a história é bem divertida, a protagonista é muito delicada e dá pra ver ela crescendo nesse processo também, tem toda uma questão do destino, né, então é interessante ver uma protagonista feminina que vai crescendo, que vai tendo esse desenvolvimento dentro dessa roupagem de piratas, porque eu adoro One Piece e piratas nunca são demais pra meu coração de otaka fedida que ama One Piece. Meu, Fena foi um que eu assisti os primeiros episódios antecipados que a Crunchyroll tinha mandado, eu achei interessante, mas ali só com os 2 primeiros eu fiquei meio com o pé atrás. Aí depois que o negócio vai se desenvolvendo e começam a entrar figuras históricas tratadas de uma maneira diferente ali em toda a mitologia do anime, eu achei bastante interessante sim, quero ver o que é aquela maldita pedra, mas no geral sim, gostei de todo mundo ali, com exceção do menino que acaba sendo o principal interesse amoroso da protagonista, né? Velho, o Yukimaru eu realmente não consegui curtir o cara. Ele tem uma vibe meio tipo, eu não gostei do que você falou, vou te dar um tapinha na cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Mas tirando ele, a trupe toda ali dela é muito legal. E eu quero ver o que vai ser o papel da Joanna Dark nessa parada toda, porque é bastante interessante. Tá, agora o Diego vai encerrar com o último destaque dele, que é Vanitas no Kart. O Kuroshitsuji de vampiros. Perfeito. The Case Study of Vanitas, talvez você tenha encontrado dessa forma, mas sim, Vanitas no Kart é um anime de vampiros, gente, que você tem ali um vampiro lendário, Vanitas, que nasceu sob a lua azul. E ele passou a ser considerado meio que um sinal de que algo ruim aconteceria, e muitos vampiros que nasceram sob a lua vermelha, que são a maioria, tinham muito medo desse vampiro da lua azul, que acabou se tornando meio que o suposto responsável por uma maldição. E a gente passa a acompanhar ali 2 personagens, o Noé e o Vanitas, que é um humano que assumiu esse nome pra ele, enquanto eles vão descobrindo ali, vão apresentando pra gente, na verdade, o que é o mundo dos vampiros na Paris do século XVIII ou XIX. Mas assim, aquele período ali que você sabe que, cara, é clássico, já foi tratado em muitos animes, muitas histórias, mas na moral, esse anime ele tem uma pegada diferente, tipo, de cenas de luta que não são cheias de detalhes e tal, mas são legaisinhas. No primeiro episódio eu adorei o detalhe dos olhos deles, tipo, vermelhos, vagando na escuridão, que eu achava muito louco. Depois de um tempo você tem outras habilidades ali do próprio Vanitas, e ele desenvolve uma relação até com uma vampira que eu quero ver onde que isso vai dar. Mas é bastante interessante sim, eu recomendo pra quem gosta de vampiros, porque eu, por exemplo, era um fanzaço de Crepúsculo na adolescência. Então sim, e de Beijo do Vampiro, quando passou na primeira vez lá na Globo, nossa, quem lembra disso? Mano, Vampiro sempre foi uma coisa que eu curti, e Vanitas no Kart realmente, eles estão de parabéns, porque é um anime simples, diversão básica, mas tem umas lutinhas legais e tem uma mitologia que me cativou bastante, além de efeitos de iluminação, que são simplesmente fenomenais. E pra quem tá se perguntando aí de repente, o mangá original em que é inspirado esse anime, ele saiu no selo da Square Enix, que é a Gangan Comics, que é o selo dela pra animes shonen e tal, ou quer dizer, mangá shonen, esse tipo de coisa. Mas, velho, muito louco, e tem uma vibe mesmo, às vezes, ali que você vê de visual novel, que é uma coisa mais de videogame. Mas, mano, sério, eu gostei. É bem simples, mas é divertido.
Eu particularmente não vi a maioria desses animes que vocês citaram, mas vocês falaram tão bem que agora eu já adicionei aqui na lista e assim que eu tiver um tempinho eu vou assistir essas temporadas todas. E é isso, eu fiquei muito feliz de conhecer esses animes todos e muito feliz de fazer minha estreia aqui no Bentô. E eu espero poder trazer mais conteúdo para vocês no futuro aqui com a Mo, com o Di e quem mais quiser colar aqui com a gente para falar de anime, mangá, cosplay, tokusatsu e tudo que a gente tem direito. Eu espero que pra vocês, né, que não assistiram todas as nossas indicações, a sensação seja que nem a sensação que o Pedro teve. Porque realmente a gente tá indicando porque a gente realmente gostou muito. E esses foram os nossos favoritos da temporada de verão de 2021. E agora eu quero saber quais foram os favoritos de vocês dessa temporada. Deixa pra gente aqui nos comentários. Pedro, Di, muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Semana que vem nós voltamos falando dos animes da temporada de outono. A gente vai selecionar aqui quais são as nossas apostas. E aí, então, vocês também já vão anotando os de vocês pra gente conversar semana que vem. Uhul!